muito grato a Deus por a gente poder passar essas próximas semanas, na verdade, 4 meses, né? Nós vamos começar, hoje já é agosto, setembro, outubro e novembro. Então, nós vamos passar aí 4 meses juntos, aqui aos domingos, compreendendo melhor sobre essa essência da igreja, inclusive os PGs e outras essências. Então, na verdade, vocês estão na fase 2 de um trilho que começa com a vida cristã. Foi a classe que vocês passaram do Pastor Paulo, né? Eu espero que tenha sido muito boa a experiência lá, né, daqueles assuntos sobre a nova vida que Deus deu para nós. E hoje é uma ferramenta que vocês têm, que a gente vai começar falando sobre a estratégia do pequeno grupo. Então, antes da gente começar, eu vou pedir para um de vocês orar. Disseu, você ora, por favor, para que essa turma permaneça firme até o final. Vamos orar, então. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, por essa tarde, por essa noite. Obrigado porque estamos reunidos aqui para podermos aprender um pouco mais do Senhor. Obrigado por cada um que está aqui, cada querido irmão, amigo, que realmente tudo que nós viemos aprender, possamos colocar em prática na nossa vida, termos mais conhecimento. Pai, abençoa, Pai, cada um com compromisso de estar participando das aulas aos domingos, aprendendo, vivendo isso no seu pequeno grupo. Somos realmente agradecidos, uma gratidão muito grande por cada um que está aqui nessa noite, Pai. Abençoa a pastora Edgar, abençoa a minha vida, Reginaldo, que vai estar chegando, e todos que vão poder estar colaborando com a gente nessa turma aqui. E eu abençoo também, Pai, todas as classes que estão começando a EBD esse dia de hoje. Obrigado por esse tempo tão especial. Em nome de Jesus, amém, Pai. Amém. 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 Então, pessoal, eu só quero pedir uma gentileza para vocês silenciarem o microfone de vocês aí, porque aí vocês vão captar um som melhor. E caso alguém tiver alguma pergunta, você pode usar aquele recurso da mãozinha, né? Que é aí do lado direito. Você clica e logo assim vai aparecer aí aquelas indicações, levantar a mão e tudo mais, tá bom? Ou se quiser interagir, tem o bate-papo aí também. Então, não tem problema você me interromper, fazer alguma pergunta, tá bom? Bem-vinda quem chegou aí por último, a Rose Mazé, prazer ter vocês aqui. Ah, que legal, né? Temos uma turma muito boa aí, Conceição também. Espero que tenha conseguido saudar todos. E a gente vai se conhecendo aí ao longo das próximas semanas. Então, nós vamos começar com aquele slide da urgência. Antes do slide da urgência, a gente tem esse filminho aí para passar. Vocês já conhecem esse filme, A Igreja Existe para Quê? Alguém conhece? Não. Acho que não, né? Tá bom. Pode rodar, então. Tá, vou compartilhar aqui. Vamos. O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja é o pastor? Ou seus auxiliares? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas essas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Tire elas e a igreja ainda existe. Parou de ser. Por quê? Voltou. Porque você ainda está aqui. A igreja
A igreja é você com um propósito de amar a Deus, de amar aos outros. A igreja é você com uma missão de ligar o que não está ligado a Cristo e juntos crescer em total devoção a Ele. A igreja é você com um plano de estar ligado a Deus, servindo, liderando uma célula na comunidade, usando seus dons e paixões e transmitindo a sua fé àqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos dessa forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isso. O mundo precisa disso. E nós somos chamados para ser isto. O que é a igreja? A igreja é você. Espera aí, deixa eu compartilhar a tela de novo aqui. Ok. Voltou a tela aí? Eu tinha caído aqui para mim e agora voltou. Odisseu, se em algum momento eu pedir para você passar esse filme do barco aí, ele está pronto ou não? Eu consigo. É que esse filme do barco tem mais de 10 minutos, né? Mas eu consigo encontrar ele, eu consigo. Você vai querer ele? Mas vamos ver conforme o tempo, mas vamos avançar nos slides. Conforme o tempo, a gente passa ele. Vamos lá. Tá. Aí, urgência. E aí tem um versículo a seguir, não é? Alguém pode ler para mim esse versículo? Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita. Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. João 4:35. Muito bem, pessoal. Todo mundo está me ouvindo bem aí? Beleza. Ótimo. Então, esse capítulo 4 foi uma conversa que Jesus teve com uma mulher, que vocês já devem ter ouvido falar dela, chamada a mulher samaritana. É uma mulher que aparece no capítulo 4 de João, ela vai buscar água no poço, e ela tem muita vergonha das pessoas, ela foi pegar água meio-dia, porque o sol estava muito quente, e ela já tinha tido 5 maridos, ficado com 5 homens, não é? E ela tentava se encontrar nos braços dos homens. Ela tinha um vazio no coração, como vocês sabem, as pessoas têm um vazio e tentam preencher de múltiplas maneiras, não é? Alguns vão para as drogas, outros vão trabalhar demais, outros vão atrás de aventuras e tal, ou atrás de uma carreira como o maior foco da vida, e essa mulher, ela ouve de Jesus, que Jesus tinha a água da vida eterna, ela crê, ela entrega a vida para Jesus, e aí ela é transformada. De uma mulher tímida, ela vai para a cidade e fala que ela encontrou Jesus. Aí, quando Jesus disse isso, os samaritanos estavam vindo da cidade com ela em direção ao poço, onde ela tinha se encontrado com Jesus, onde ela foi buscar água. Então, Jesus fala para os discípulos, para eles erguerem os olhos e fala: vejam os campos.
Ele estava falando de campos, de vegetação ou de pessoas? Por esse capítulo, ele estava se referindo às pessoas que ouviram da mulher samaritana que ela conheceu a Jesus. Então, essa fala de Jesus, vejam os campos, eles estão brancos, maduros para a colheita, está se referindo às pessoas. As pessoas estão, assim, sedentas, estão carentes, estão precisando de Jesus. Então, essa visão que Deus nos dá, Jesus que já mostrou para nós, para a gente levantar os olhos e não ficar olhando só para nós, para nossas necessidades, mas Deus quer nos usar, porque Ele vai falar mais para frente, para a gente pedir trabalhadores para esses campos. Então, vamos dar sequência aí. Em relação a isso, tem a indiferença ou a desobediência. Muitos cristãos estão indiferentes a essa missão, a essa visão, e Deus ajude que não seja o nosso caso. Pode girar aí, Disseu. Essa é a atitude que a gente deve ter, nem de desobediência, nem de indiferença, mas compaixão, porque aqui está escrito, né, Mateus 9,36, ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então, meus irmãos, olha como Jesus via a multidão. A gente vive em São Paulo, às vezes não dá vontade de ter compaixão das pessoas, não é? É o trânsito, é fila, a vida fica mais complicada com muita gente, mas a gente não pode perder a sensibilidade de que as pessoas precisam de pastoreio, é o que elas mais precisam. E Jesus é o nosso pastor 24 horas por dia. Muito bem, vamos em frente. Então, nós somos chamados para obediência. E aqui tem a ordem de Jesus. Oi? Alguém pode ler para mim esse de Mateus 28, 19 a 20? Portanto, Pode dar. portanto, Sim, pode continuar. não pode ir, desculpa. Ai, meu Deus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Pode seguir. Aqui só vai até aqui. Vocês estão... Sim. Vocês estão percebendo aí que esse texto está em Mateus 28. Mateus 28 é o último capítulo do livro de Mateus. Na verdade, é a conclusão do livro de Mateus. Observe que no início, em Mateus 4, Jesus chama: vinde após mim e eu farei que vocês sejam o quê? Pescadores de peixes? Não, pescadores de gente, não é? Isso foi no começo, quando Jesus chamou. Então, tem a chamada de Jesus para segui-lo, tem a chamada de Jesus para sermos treinados, e agora tem a convocação de Jesus para nós irmos cumprir essa missão da igreja, fazer discípulos de Jesus. Essa é a função fundamental da igreja. E se os discípulos tivessem parado de fazer isso, a palavra não teria nos alcançado. Então, graças a Deus que eles não falharam. É tanto assim que você e eu estamos aqui em consequência da obediência dos discípulos do passado.
E é o que nós estamos fazendo aqui, ensinando a gente, a vocês e eu também, a obedecermos. Sim, alguém tem uma pergunta? Não, eu só queria saber, essa referência aqui é Mateus 19, o outro é 20? É Mateus 28, 28. Aí tá 19 a 20. Ah, tá errado aí, tá? A gente vai corrigir. É Mateus 28, 19 a 20. Obrigado pela observação. A convocação para trabalhadores. Vamos lá, então? Outra pessoa pode ler esse? A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Mateus 9, 37 e 38. Muito bem. Vocês viram que em João 4, Jesus fala para os discípulos erguerem os olhos, porque os campos, ou a colheita, já estava pronta. A colheita sempre esteve pronta. O que falta está faltando gente, está faltando trabalhadores. Aí Jesus pede para a gente orar, pedindo a Deus trabalhadores para a sua colheita. Pergunta, Jesus está falando que é para a gente pedir pastores? É isso que diz o texto? Só de pastores? Fala, Não, trabalhadores. fala trabalhadores, né, gente? Trabalhadores tem a ver com todos os cristãos. Crianças, adolescentes, homens, mulheres, idosos, todos que seguem a Jesus são chamados para trabalharem. Infelizmente, por muitos anos, muitos cristãos se tornaram pessoas que acham que só quem está na liderança da igreja é que deve trabalhar para Deus. Mas não é isso que diz as Escrituras. Eu falei agora há pouco da mulher samaritana, né? Que tinha uma vida muito vazia, muito pequenininha, uma pessoa com complexos, e ela foi alcançada por Deus e se tornou uma trabalhadora na obra de Deus. Então, cada um de nós foi chamado para trabalhar. É interessante que, se você for olhar para quem trabalha na igreja, na comunidade da fé, as estatísticas falam que vão de 15% a 25% são pessoas que estão dispostas a fazer qualquer trabalho. Tem muita gente pouco aproveitada na igreja porque ainda não se ofereceu para trabalhar. Não estou falando trabalhar no domingo, não, tá? Porque não dá para todo mundo trabalhar no domingo. Estou falando que a gente não trabalha para Deus só no domingo. A gente trabalha quando? Todos os dias, né? Todo dia. Muito bem. 7 dias por semana, nós somos plantonistas a serviço de Deus. Todos nós estamos à disposição do Senhor, e se você está servindo a Deus em sua casa, você está trabalhando para Deus. Você está no escritório, está trabalhando para Deus. Está estudando, está trabalhando para Deus. Nós somos adoradores, e não apenas frequentadores de culto. Não é verdade? A gente está a serviço do Senhor, e Ele está disponível para nós 24 horas por dia também. Então, vamos seguir aí. Olha só a expectativa de Deus, tá? Essa expectativa aqui não é nossa. Qual é a expectativa que Deus tem de nós? Eu vou pedir para a Rose ler. Rose, qual é a expectativa de Deus? Lê para mim aí. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. João 15:8. Muito bem, quem disse isso foi Jesus. Olha só, não está escrito assim, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês assistirem muito culto. É isso?
Não há nada de errado em a gente participar dos cultos, tá, pessoal? Mas é muito mais importante do que ser frequentador. É ser discípulo e dar fruto. Aliás, se você observar bem esse texto, a marca ou a evidência de um discípulo, qual que é? A evidência de um discípulo é que ele dá fruto. Mas ele dá pouco fruto? O que diz o texto? Muito fruto. Muito fruto, né? Muito fruto. Na verdade, esse texto de João, ele é um texto de progresso. Jesus fala para a gente permanecer nele e a gente vai dar fruto. E agora, ele fala que se a gente obedecer, se a gente for, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Isso significa que nós não podemos ser estéreis. A gente pode pedir para Deus, Senhor, eu quero dar fruto para o Senhor. Eu quero que o Senhor encontre em mim motivos do teu trabalho na minha vida. Esse fruto tem dois tipos. Tem o fruto do Espírito, né? Gálatas capítulo 5 fala que o fruto do Espírito é amor, paz, fidelidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, alegria. Isso tudo faz parte do fruto. Né? Quando a gente conhece Jesus, ele nos muda o coração e a gente dá fruto. Como também ganharmos almas para o Senhor. As pessoas são frutos, que Deus também deseja nos usar para dar fruto, compartilhar a fé, alcançar pessoas. É uma marca do discípulo que ele é produtivo. Muito bem. Então, vamos em frente. Essa é uma pergunta para a gente pensar um pouquinho, né? O que dificulta o cumprimento do propósito da igreja? O que está restringindo, está impedindo que a igreja dê fruto? Ou que os cristãos deem fruto? O que será? Vamos ver. Nós vamos falar sobre paradigmas. Essa é uma palavra que está na moda, não é? Paradigmas. Alguém tem uma ideia do que é paradigma? Nós aqui estamos usando algo que quebrou o paradigma. Essa conversa nossa aqui é um paradigma novo. Porque antes a gente não tinha um curso virtual, não é verdade? Os cursos eram só presenciais. Então, já tinha escola à distância, ensino à distância, antes da pandemia. Mas a pandemia trouxe um paradigma novo. O que é paradigma? É um método novo. É uma coisa diferente que a gente não usava antes. Paradigma tem muito tipo de paradigma. A gente datilografava na máquina de escrever. Vocês não, que vocês são muito novinhos, mas quem tem mais de 50, como eu, fez o curso de datilografia. E hoje não tem mais o curso de datilografia. Vocês já nascem digitando na tecla do computador, que então é um paradigma novo. Então, paradigma é um método novo, diferente, que a gente não estava acostumado a usar. O telefone mesmo, a gente só usava para... era telefone fixo, só usava o telefone para conversar. Hoje o celular, misericórdia, tem muitas funções, né? Então a gente vive... e os paradigmas, gente, aumenta cada vez mais, né? Olha esse paradigma do trabalhar em casa, né? Home office. Quantos de vocês trabalham em casa aqui?
Tem alguém aqui que trabalha em casa? Disseu, tô vendo. Tem outros aí? Daniele. Daniela, então. Isso é algo novo. É um paradigma novo. Então, a igreja também, ela vivia com paradigmas antigos. E a gente precisa quebrar os paradigmas antigos. A igreja não pode ficar engessada, parada no tempo. Você já foi a uma igreja, estou falando de igreja agora, prédio, tá? Que parece que você voltou do passado? Eu já entrei em igreja que parecia que eu estava nos anos 80, nos anos 70. Parecia até um museu, assim. Os móveis, a arquitetura. Parece que você está numa realidade e volta, entra na máquina do tempo. Aquelas músicas antigas, com letras que você não entende o que está se cantando. Já algum de vocês já viu isso, ou só eu? Já vi. Por que a igreja tem que ser antiga, hein, gente? Jesus é tão inovador, né? Ele fazia as coisas de maneira tão diferente, mas alguma coisa acontece com o povo de Deus que gosta de viver do passado. Né? Então, a igreja tem que ser dinâmica. Essa é uma boa pergunta. Então, não é? Eu mesmo não gostaria de ir numa igreja que as pessoas ficam cantando aquelas músicas com letras do português que eu não entendo. Aquelas bíblias que você está lendo a Bíblia, aquelas palavras que não se usa mais, e Deus quer comunicar com a gente. É interessante, eu estou lembrando aqui, quando eu era adolescente, minha mãe me arrastava para ir para a igreja. Era uma igreja na Bahia. Aí a gente chegava em casa, aí eu lembro até o nome do padre, né? Minha mãe falava assim, como eu amo o padre Almério. O padre Almério é maravilhoso. Como ele fala bonito. Aí eu perguntava para minha mãe assim, mas o que ele falou, mãe? Não sei, filho. Não entendi nada. Mas que ele fala bonito, ele fala assim. O padre falava em latim, gente. E minha mãe achava lindo, sem entender. Olha, mas eu não quero falar só da igreja católica, não, hein? A igreja evangélica tem muitos cacoetes. Tem muito jeitão de falar ao povo de uma maneira que as pessoas... Então, a gente tem que ser muito claro, porque Jesus era claro, né? Ele falava de modo que as pessoas entendiam. Então, a gente tem que quebrar uns paradigmas. Vamos em frente aí. Edgar, você quer passar o vídeo agora, do Paradigmas? Pode? Boa ideia, Disseu. Peraí, então. Bem apropriado. Será que você tem sã consciência de todas as coisas que você costuma fazer, ou está apenas seguindo padrões psicológicos já estabelecidos pela humanidade? Pergunta complexa, né? Pois esses são os princípios do paradigma. Quer saber como nasce um comportamento assim e como ele é fortalecido através dos tempos, caso todo mundo resolva agir sempre da mesma maneira? Vamos fazer um experimento comportamental usando alguns tips voluntários. Primeiro, 5 tips foram colocados em uma sala. No meio dessa sala tem uma escada. E sobre essa escada, um cachorro-quente. Os tips adoram cachorro-quente e quando um deles sobe a escada para pegar o dogão, os outros 4 que estão no chão levam um baita de um choque. Outro cachorro-quente é colocado no topo da escada. E assim que outro tip sobe a escada para comer, os que ficam no chão levam choque de novo. Um terceiro cachorro-quente é colocado, e quando um tip tenta subir a escada para comer de novo, os outros, já sabendo o que vai acontecer, impedem, dando uma surra nele. E assim fica por um tempo. Sempre que um tip tenta subir a escada para comer o cachorro-quente, os outros cobrem ele na porrada. Até que, cansados de apanhar e levar choques, ninguém mais tenta subir a escada. E nesse ponto, os cientistas tiram um tip e colocam um completamente novo na sala. E a primeira coisa que o novo tip faz é subir a escada para pegar o cachorro-quente. E lógico,
Logo é convencido pelos outros chips de uma forma bem incisiva de que essa não é uma boa ideia, e ele entende que não vale mesmo muito a pena. Seguindo essa linha de raciocínio, os cientistas foram trocando os chips antigos por novos, um a um. E sempre que um chip novo chega, ele vai correndo para a escada e toma uma surra, mesmo por aqueles que nunca tomaram um choque. O resultado são 5 novos chips que nunca tomaram um choque e que surram qualquer um que tente pegar o cachorro-quente na escada sem nem ao menos saber o porquê. Esse exemplo foi baseado em um suposto experimento feito com macacos. E embora tenha gente que afirme que esse experimento jamais tenha sido feito, ele ilustra bem o paradigma e os moldes de comportamento que foram construídos pelo tempo. Por isso é sempre bom questionar sobre as ações que tomamos no dia a dia. Elas são mesmo nossas ações? Ei, vejam só. Olha, esse tipo está se questionando. Ele descobriu que tem algo de errado. A gente não estava esperando isso acontecer. Será que o paradigma vai ser finalmente quebrado? Ops, parece que não foi dessa vez que o paradigma foi quebrado. Oi, pessoal, eu tive dificuldade aqui para acompanhar, não sei se minha internet ficou fraca, deu para passar de seu vídeo? Deu para passar direitinho, belezinha. Sim. Ah, tudo bem. Eu não acompanhei, mas se o pessoal conseguiu, é o que importa. Eu tive algum problema aqui na minha transmissão. Ok, então vamos voltar. Vocês viram aí, né, que os macaquinhos acabaram agindo apenas por costume e sem entender o que estava acontecendo. Então, muita gente na igreja faz as mesmas coisas há muitos anos e não para pensar, puxa vida, não tem outro jeito diferente para fazer as coisas? Vocês já viram isso? Às vezes no próprio trabalho, a gente costuma fazer as coisas com paradigmas antigos e não nos reinventamos, né? Não aprendemos a fazer diferente. Então, vamos pensar sobre igreja, né? Claro que você pode aplicar isso para muita coisa que você faz no seu trabalho, mas vamos pensar um pouquinho agora sobre igreja. Então, vamos lá. Eu mesmo cresci aprendendo que igreja é um prédio. Aí a gente vai ler na Bíblia, que nem é paradigma, tá? Isso aqui é uma verdade, assim, absoluta. A igreja é feita de gente. Alguém mais aqui aprendeu que igreja é prédio também? Quem é de vocês aqui aprendeu que igreja é prédio? Aprendi que igreja é prédio. Igreja é prédio. Eu também. Aliás, desde pequeno, eu aprendi que o prédio é sagrado. Além de ser igreja, o prédio é sagrado. Então, de vez em quando, eu faço caminhada na rua, aí estão olhando aqui para mim, aí eu passo na frente de um prédio, de uma igreja, e eu faço esse sinal aqui, ó, nome do Pai, do Filho. Aí eu falo, não preciso fazer isso não, mas o costume, gente, você vê como que é, né? O costume é tão forte que a gente carrega aquele ranço que precisa fazer o sinal da cruz. Aí a gente, mas por que eu tenho que fazer o sinal? Ah, todo mundo fazia, minha avó fazia, meus tios faziam, por que eu não tenho que fazer? A gente acaba fazendo coisas sem entender. E, na verdade, o prédio não é sagrado. Porque está escrito na Bíblia, as pessoas é que são sagradas, porque elas são moradas do Espírito Sagrado, né, do Espírito Santo. Nós é que somos sagrados. O prédio, ele é bom, mas o prédio é mais para nos proteger, é um abrigo. Aqui entre nós, você sabia que igreja não tinha prédio? A gente vai ver mais para frente que aquele prédio de Jerusalém, o templo, foi destruído. Ué, e onde aquele povo se reunia? Fica com a sua curiosidade aí, que mais para frente a gente vai falar sobre isso. A igreja não precisa de prédio para existir. Estou certo ou estou errado? Tá certo. Tá certo, pastor. Tá certo. Que eu diga a pandemia. Se nossa igreja
fosse limitada ao prédio, esse povo já teria se disperso, entendeu? Sim. As pessoas são mais importantes do que o prédio. Agora, tem igrejas construindo catedrais caríssimas, gastando um dinheiro sem medida para fazer catedrais luxuosas, megalomaníacas, mas não é isso que a gente vê no cristianismo. Mas essa é uma outra história para a gente conversar em outras aulas. Vamos em frente. Olha aqui, gente. Domingo é o dia do Senhor. Muitos cristãos têm esse paradigma antigo. Domingo é o dia do Senhor. E aí sacraliza o domingo. Só o domingo que é sagrado. Aí o camarada vai à igreja no domingo, cumpre a obrigação dela e cai na gandaia durante a semana. Uma vez um camarada em nossa igreja, depois do culto, chegou para mim e falou assim: ah, como eu gosto daqui. Aqui eu tiro todos os meus pecados. Aqui eu tomo um banho de Bíblia, tomo um banho de música, minha alma fica leve. Pastor, eu não sou responsável, me acontece durante a semana, mas no domingo eu limpo tudo. Eu falei, mas que miserável é esse que não entendeu? O que a gente vem ensinando aqui nessa igreja, que o cara acha que servir a Deus é só no domingo? Eu moro aqui no bairro adventista, aqui no Parque Maria Helena. Gente, como tem adventista aqui? Misericórdia. De sábado por aqui, é um monte de gente engravatado, e todas as mulheres belas, e os homens cavalheiros, todo mundo bonito, portando uma Bíblia, para cima e para baixo. Parece que o domingo é tão especial. Eu só vejo esse povo no domingo, não, sábado. Né? O sábado deles é muito especial. Mas durante a semana esse povo desaparece. Parece que só aparece no sábado. Aí você não sabe quem é quem, porque só a roupa é que identifica esse cristianismo. Mas aqui entre nós, o que deveria identificar o cristão? Quem se lembra? É a roupa? Não estou dizendo que todo mundo deve andar todo largado, tá? De maneira escandalosa, não é isso. Mas é a roupa que identifica o cristão? Não. As ações, né? As ações, muito bem. Em João 13:35, Jesus fala assim, preste atenção. Jesus falou assim: nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, tiverem amor uns para com os outros. O amor é o RG do cristão. É isso que nos identifica. Mas o paradigma que eu estou falando aqui é que todos os dias é o dia da gente andar com Deus. E não viver irresponsavelmente durante a semana e cumprir a obrigação religiosa, seja sábado, seja domingo. O que Deus falou para Abraão não caducou. Abraão, anda na minha presença. Então a gente foi chamado para andar com Deus todos os dias. Não foi isso que Jesus falou? Estarei com vocês só aos domingos, foi isso? Estarei com vocês só aos sábados, foi isso? A gente viu aquele texto agora de Mateus 28, estarei com vocês todos os dias, pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos. Eu escutei um amém? Amém. Amém. Amém, 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 amém. Amém. Muito bom, muito bom. Amém. Então vamos voltar aqui. O foco da igreja é cuidar de seus membros. Esse é o paradigma antigo. Sabe aquela igreja clientelista que trata o membro como se fosse um cliente? Aquela igreja que parece uma loja que vende produtos?
Eu não quero criticar nenhuma igreja, não, mas aqui entre nós, vocês já viram prédios de igrejas que parecem um comércio, um business, uma franquia? Já viram isso? De um balcão de serviço religioso. Igreja é balcão de serviço religioso, gente? Não. Esse paradigma antigo, a igreja tem que cuidar de mim. Essa igreja aqui tem que cuidar de mim. Esse é um pensamento muito egoísta, de gente que não pensa nos outros, pensa nela. Eu lembro de um pastor que fundou a nossa igreja, pastor Alan, que falou assim: a igreja não existe para te servir. A igreja existe para você servir a sua igreja, para você servir a Deus. E a gente encontra, né, muitas passagens que nós somos chamados para servir uns aos outros. Pessoal, Jesus falou: eu não vim para ser servido. Eu vim para... Mas, quem lembra? Vim para servir e dar a minha vida para muitos. Se o fundador nosso, né, o Salvador nosso, falou que ele mesmo não veio para ser servido, quem sou eu para achar que eu tenho que ser servido? Aliás, ele falou em outra passagem: aquele que quiser ser o primeiro, seja aquele que sirva. E servir Jesus, a gente não pode escolher serviço, é o que tiver que fazer. Não é verdade? Na igreja não tem granfino, doutor, PhD, gente renomado. Na igreja todo mundo é servo. Todo mundo é nivelado da mesma maneira. Seja o cara que tem muita grana, seja o que não tem, seja o que é muito instruído, seja o que é pouco. Todo mundo é servo de Jesus. Só tem um que é Senhor. E o nome dele é Jesus. Né? Ele que manda, nós somos servos. E olha, o paradigma novo, o foco é cuidar de seus membros enquanto alcançamos outros. Não é que a gente não cuida uns dos outros. Faz parte do cristianismo orar uns pelos outros, acolher uns aos outros, servir uns aos outros, aconselhar, ensinar, amar, orar uns pelos outros. Mas a gente não pode esquecer que a igreja existe para os de fora. Porque eles não têm igreja. A igreja não pode ser uma panelinha ou uma panelona fechada. O pequeno grupo não pode ser um grupo dos mesmos. A gente tem que abrir a tampa, estar sempre convidando pessoas para fazerem parte. Se o pequeno grupo não abrir para outras pessoas, vira uma panelinha. E aí, problema na certa, porque deixa de ser saudável. Então, a gente tem que pensar nos outros. Pessoal, não fique pensando que o pastor tem condição de cuidar de todo mundo. O pastor é limitado. E os pequenos grupos nos ajudam a cuidar uns dos outros. Até pensando nisso que você está falando, Edgar, o pastor cuida do seu rebanho. A ovelha cuida da ovelha e a ovelha gera ovelha. Então, pensando nessa questão, né, nós somos ovelhas. Então, nós temos que cuidar uns dos outros e ovelha gera ovelha. De falar do amor, da salvação. O pastor cuida, o pastor trata, né? Bem lembrado, Disseu, porque cada um de vocês, é igual o apóstolo Paulo fala, né? Eu gerei meu filho Timóteo. Então, Timóteo era uma ovelha de Paulo. Paulo que cuidava do Timóteo. Vocês, Deus vai dar pessoas para vocês cuidarem delas, porque ovelha gera ovelha. Você, ovelha mãe, ovelha pai, você vai cuidar daquelas pessoas que Deus coloca na sua vida para você ser um pequeno pastorzinho ali, né? A ovelha mãe, ovelha pai, para cuidar daquela pessoa. É exatamente isso.
Olha o paradigma antigo. O pastor é o ministro. Então, e tem pastor que gosta disso, viu, gente? Tem pastor, vou falar um pouco aqui dessa classe de pastores com todo o cuidado, né? Essa classe de pastor, rapaz, daqui a pouco o sindicato dos pastores vai me denunciar, mas vou fazer um desabafo aqui com vocês. Tem pastor que coloca a plaquinha lá no estacionamento da igreja, estacionamento do pastor. Como se pastor fosse um homem especial. E tem pastor que gosta de ser tratado assim, a pão de ló, né? Mimado. Tem até o dia do pastor, a gente nem fica destacando isso muito na igreja, porque a gente, tudo bem, pastor é um educador, é um formador de opinião, né? Ele tem sua função, ele é um treinador de pessoas, mas ele tem que tomar cuidado para ele não abusar da posição que Deus deu para ele. Então, mas eu quero falar de outro ponto. Eu quero falar que tem pastores, gente boa, que está sobrecarregado. Nos 2 últimos anos, não sei se vocês ficaram sabendo, muitos pastores se suicidaram. Porque lida com muita gente, muitos nomes na cabeça, problemas de famílias, problemas dos filhos com os pais, casais que têm os seus conflitos, pessoas na igreja, às vezes, muito exigentes, têm as suas preferências, as suas opiniões fortes, e quer que a igreja seja como ele quer. Então, o pastor lida com muita gente, e acaba adoecendo a alma do pastor, se ele não tiver alguns cuidados que ele precisa tomar. Não é o nosso caso, né? Nós temos uma liderança muito, muito madura, homens, pais de famílias de Deus, e somos muito amigos, nós temos uma liderança muito saudável, mas tem muito pastor sobrecarregado, porque é como se o povo pensasse, a gente paga o pastor, ele tem que fazer de tudo. O pastor que é um ranço do catolicismo, né? Muita gente, o padre é o homem de Deus, o padre é que faz os serviços religiosos, o padre tem que estar em tudo. Aí tem gente que vai para a igreja evangélica com essa mesma mentalidade, de um paradigma que não é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que todo cristão é um ministro. Aí na tela, cada crente é um ministro. Sabe o que significa ministro, pessoal? Representante. Faz. Edgar, seu áudio deu mute no seu áudio. Eu acho que quando eu gesticulo, aí acaba. Deixa eu ficar um pouco longe aqui. Então, gente, a palavra ministro tem o sentido de servo. Bom seria se os ministros do Bolsonaro entendessem que ministro é servo, né? Porque se eles entendessem que eles estão para servir a população, muitos deles deixariam de abusar da sua função, né? Então, ministro quer dizer servo. Então, todos os cristãos foram chamados para serem servos. A gente não tem tempo agora, mas 1 Pedro 4,10 fala que todos nós fomos chamados para sermos servos. Mais alguns minutinhos e a gente vai concluir, tá bom? O meu objetivo é ficar dentro de 1 hora, no máximo 1h05. Olha aqui, ó. Ministério de evangelismo. Antigamente, a igreja tinha um grupo que fazia evangelismo. Esse é um paradigma antigo. Pessoal, é só um grupo de crentes que tem que fazer evangelismo? Sim ou não? Não. 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 Por que não? Não. Por que não? Todo crente tem que Todos nós temos que ser. Evangelizar. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, teremos um ministério melhor. Muito bem. Jesus falou, ide e pregai, em Marcos 16.
pregai o evangelho a toda criatura. Ele não falou isso para pastores. Ele falou para todos os cristãos. Atos 1:8 não é para uma tropa de elite da igreja. Atos 1:8 está escrito assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Todo cristão foi chamado para evangelizar. Mas posso contar para vocês um erro que a gente cometeu no passado? Vou contar. O Odisseu não vai me dedurar, não, mas eu vou contar agora para vocês aqui, vou desabafar. Vocês acreditam que um dia nós criamos um grupo de evangelismo na igreja? Eu lembro até o nome. MCV. Essa sigla significa Ministério, M, de compartilhar, V, vida. Ministério de compartilhar a vida. A intenção é maravilhosa, pessoal. Tudo foi criado nas melhores das intenções. Aí todos os domingos, aliás, sábados à tarde, às vezes domingo, a gente se reunia na igreja, pegava os endereços dos visitantes e ia nas casas falar do amor de Deus. Não é uma coisa legal? Sair, retribuir a visita, falar do amor de Deus. Foi criado com um bom propósito. Mas sabe o que aconteceu? Tinha gente que pensava assim, chegava um visitante na igreja, vai lá para o MCV, porque eles é que cuidam de vocês. Já temos um grupo de evangelismo na igreja. E um povo que faz isso. Aí a gente terceirizou uma responsabilidade que era de todo mundo. Aí você acaba criando coisa bem intencionada, mas acaba ensinando errado. Todo mundo foi chamado para compartilhar o amor de Deus. Aí não temos mais esse grupo. Porque o MCV, você está no MCV. Você foi chamado. Tem gente que você tem contato lá no curso que você faz, dos seus parentes, que você é um agente de Deus, que em algum momento vai orar com aquela pessoa, vai trazer uma verdade à tona, vai influenciar o seu meio. Todos nós estamos a serviço do Senhor. Mais um pouquinho. Quem pode ler para mim? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse versículo fala para a gente renovar a nossa mente, não para se conformar com o jeito do mundo, ou até com essas tradições antigas, e até bem intencionadas. A gente tem que renovar com a palavra. Pode mostrar o próximo, Odisseu? Esse é o último, Edgar. Esse é o último. Ah, esse já foi o último, né? Tá bom. Então, nós temos... Eu tenho mais alguns aqui, Odisseu, que não estão na sua tela, mas aí a gente vai alinhar durante a semana. Pessoal, então, espero que hoje, essa primeira introdução, tenha despertado vocês que todos nós estamos a serviço do Senhor e que é um privilégio isso. Jesus disse em João 17, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós estamos em missão, tá bom? De tudo que eu falei até agora, numa frase, nós estamos em missão. Uma missão que Jesus nos mandou servi-lo. E ele vai nos capacitar, treinar, para que a gente dê conta. E vai ser uma bênção a gente ser ferramenta afiada nas mãos dele. Tá bom? Amém. Então, a gente se vê. Disseu, eu estou numa dúvida agora, porque geralmente Dia dos Pais, a gente. Mas é o paradigma antigo. A gente não tinha aula, era quando a escola bíblica era de manhã. Então, como a escola bíblica é à noite, vamos manter nossa aula, tá bom, pessoal? Espero que não atrapalhe. Vai ser Dia dos Pais domingo que vem, mas eu creio que não vai atrapalhar ninguém, né? Acho que todo
mundo aqui, se tiver algum compromisso, vai ser almoçar com o pai, mas não, esse horário nosso não atrapalha, não é verdade? Uhum. Verdade. Então, e se alguém quiser, nós vamos... alguém quiser, não. Todo mundo é convidado a participar do culto, domingo que vem vai ser um culto especial. A gente vai homenagear os pais através da vida de Abraão, que foi um grande pai, vai ser a mensagem do próximo domingo de manhã, tá bom? Ok, pessoal, então, eu vou orar, finalizando, e a gente vai se despedindo. Vamos orar, então. Alguém queria falar alguma coisa? Eu só queria falar duas coisinhas antes do senhor Edgar vai orar. Vamos tirar uma foto, todo mundo, e na próxima domingo eu vou pegar o telefone de todo mundo para fazer um grupo do WhatsApp. Beleza. Não, mas pode orar, Edgar. Eu tiro depois. Tá bom. Senhor, muito obrigado, Pai, por a gente começar essa nova etapa juntos, esse curso de visão, e oramos a Ti para que o Senhor amplie nossa capacidade de entender, de assimilar, de servir e de perceber como é prazeroso, como é gratificante a gente ser usado pelo Senhor. É um privilégio, como diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Que o Senhor nos use, Pai. Nossa mente, nossas mãos, nossos pés, nosso coração, para que a gente aproveite cada oportunidade, para que o Senhor seja engrandecido através das nossas vidas. Proteja cada um aqui, livra de todo o mal. Obrigado pelo Disseu, que está recuperando da Covid e pode participar agora à noite com a gente. E que seja uma experiência acrescentar pelo resto das nossas vidas, o que nós vamos aprender aqui. Em nome de Jesus. Amém.